Será que a profissão analista de dados vai acabar? Essa é uma das perguntas que eu recebi por conta da última atualização do ChatGPT, que é capaz de analisar milhares de linhas de um arquivo, criar relatórios, gráficos interativos, sem você precisar saber nada de Excel, de Python, de programação, de Power BI, de PowerPoint. Isso é algo que realmente me surpreendeu. E nesse vídeo eu quero te mostrar na prática como isso funciona. Eu me chamo Lorenzo, sou especialista em análise de dados, mentor de mais de 15 mil alunos, e eu quero te mostrar o passo a passo em 5 etapas de como utilizar o ChatGPT para criar análises, criar relatórios, exportar para PDF, criar apresentações em pouquíssimos minutos. Mas antes eu quero combinar uma coisa aqui com você. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo uma planilha com todos os comandos e o passo a passo que normalmente eu utilizo no meu dia a dia quando eu estou utilizando o ChatGPT. Então, deixa o seu like aí se você gostou dessa novidade, desse recurso que eu vou disponibilizar para você, e eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse vídeo. ChatGPT na tela, e o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que é possível carregar diversos tipos de arquivos dentro dessa ferramenta. Como assim, Lorenzo? A última atualização trouxe as possibilidades não só de carregar arquivos do seu computador, como TXT, arquivos de Excel, PDF, o Word, mas a gente consegue agora conectar o ChatGPT com o Google Drive, com o OneDrive. Então tem vários tipos de conexão que a gente consegue utilizar dentro da ferramenta. Vou colocar, obviamente, a planilha que a gente vai utilizar, que é essa planilha de base de dados de RH, e vou dar um abrir. Repare que ele já meio que pré-carrega a planilha e ele vai precisar de um comando, de uma direção aqui para ele. O que eu posso falar? Já começo utilizando a nossa planilha de prompts, ou seja, um passo a passo que eu tenho para criar várias análises no meu dia a dia, que obviamente eu vou disponibilizar para você. Então, à medida que eu carrego uma base de dados, vamos pensar numa etapa de análise de dados. Todo profissional que está analisando dados, está criando um relatório, ele segue a etapa de carregar os dados, de explorar os dados inicialmente, principalmente se você não sabe sobre o que é aquilo. Você precisa tratar os dados se tiver necessidade de algum tratamento, visualizar os dados, analisar os dados, e depois você tem que, obviamente, criar os seus gráficos, criar os seus relatórios, exportar e enviar isso, seja através de um PDF, seja através de um dashboard, seja através de um relatório no PowerPoint para uma apresentação. Então, como a gente vai fazer, é exatamente assim que eu quebrei as etapas que nós vamos utilizar nesse vídeo e que você, obviamente, vai aprender. E eu coloquei o passo a passo para você utilizar em diversos tipos de cenários. Então, quando eu vou carregar os dados, eu costumo utilizar essa primeira etapa. Vou dar 2 cliques, esse primeiro prompt, esse comando, essa direção que eu vou dar dentro aqui do ChatGPT. Ctrl+C, Ctrl+V. E repare que eu falei, ó, carrega essa base de dados, mas dá uma analisada nela como um todo. Coloca algumas informações, total de linhas, o que tem em cada coluna. Por que eu gosto de fazer isso? Como metodologia, quando eu estou ensinando meus alunos, mas quando eu estou também desenvolvendo os projetos de análise de dados. Eu gosto de fazer isso porque basicamente aqui eu começo a entender quais são as informações que nós temos dentro dessa base de dados. Isso é crucial para entender como eu vou resolver o problema com essas informações. Então repare que eu tenho aqui a base de dados, com todas as informações, eu consigo expandir essa base de dados, olhar aqui melhor. Dá para a gente ver bastante coisa dentro do ChatGPT mesmo, sem ter necessidade de abrir o arquivo. Imagina que o arquivo, sei lá, tem 1 milhão de linhas. A gente pedindo esse resumo, olha o nível de detalhamento que ele traz. Total de registro, o tipo de cada coluna, se tem número, se não tem número, se é só texto, se é data, se não é data. Aí ele traz uma análise prévia, ó, descrição breve de cada coluna. Cada coluna contém o nome de integrante. Ó, o nome mais frequente é o Samuel. Ele já começa a trazer, ó, os valores salariais dos integrantes com uma média de tanto, desvio padrão de tanto. Ele já começa a colocar até elementos estatísticos. Olha como é importante você ter esse ganho inicial. Você já começa a ter uma ideia geral da sua base de dados, do que ela se refere. O que mais acontece? Ele já te dá uma pista. E principalmente se você estiver analisando uma base de dados de algo que você não conhece, você recebeu isso e você precisa montar um relatório. Então essa é uma ferramenta, um tipo de recurso fundamental para a sua necessidade, para o seu dia a dia, independentemente da sua área de atuação. Legal, beleza. Tem uma prévia, agora eu entendi. Eu vou avaliar, obviamente, se esses dados eles precisam de algum tipo de ajuste, se não precisa. Eu posso falar para ele identificar aqui outliers. Tem algum valor muito fora da curva? Não tem? Olha só, vou passar esse comando. Ó. Identifique possíveis outliers nas colunas numéricas e faça alguma sugestão. Vou passar esse comando aqui para ele para ver se realmente eu preciso tratar alguma coisa. E ele, com cautela, vai trazer todas as análises que eu preciso. Essa ideia dessa planilha que eu criei é justamente para que você consiga direcionar e criar um passo a passo mesmo todas as análises que você vai utilizar. E olha que legal,
Ele está olhando os salários, ele está olhando a média de idade, ele está olhando detalhe por detalhe. Existem valores salariais significativamente maiores do que o resto dos dados. Não é indicação de claras de outliers, ele traz um resumo, tem bastante coisa. Tudo isso mastigado em pouquíssimos segundos. Agora vamos lá, vamos para um recurso que eu acho incrível. Esse daqui, ó, para possíveis visualizações de dados. Imagine que eu não sei o que eu quero analisar. Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Crie 7 visuais. Crie 7 visuais gráficos, sugerindo análises diferentes para essa base de dados. Eu quero ver quais são as possíveis análises que eu consigo fazer com esses dados que eu tenho. Olha como esse é um recurso que muitas vezes a gente tem certa dificuldade de enxergar uma possível análise, enxergar o que dá para analisar, o que dá para colocar num relatório, o que não dá para colocar. O que eu sempre falo para quem está desenvolvendo algo dentro de uma empresa é: tente replicar o que já existe para confirmar mesmo se você está no caminho certo, para depois propor algo novo. Mas aqui, com esse tipo de inteligência artificial, a gente consegue já inicialmente identificar alguns padrões e sugerir análises novas. Então, assim, eu não acho que o ChatGPT vai substituir o analista de dados, vai tirar a profissão das pessoas, mas eu acho que ele complementa muito o dia a dia. E eu tento utilizar bastante, porque nem tudo a gente fica pensando, nem tudo a gente consegue saber, mesmo que a gente tenha uma experiência muito grande, a gente está constantemente aprendendo. Então, utilizar esse tipo de recurso, e olha o nível gráfico de cada recurso que ele trouxe aqui pra gente. A gente consegue mudar as cores dos gráficos, por exemplo. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo alterar a cor do gráfico, consigo mudar o tipo de gráfico, consigo expandir o gráfico, ver um a um para entender se eu quero alterar, se eu não quero alterar. Olha só, o departamento por nível de idade. Ah, eu quero mudar as cores, eu acho que o nível de idade tal, eu quero botar essa cor aqui, o outro. Então a gente consegue ajustar basicamente tudo. Eu posso salvar esse gráfico. Se eu clicar em baixar gráfico, ele salva uma imagem aqui pra gente. Isso é incrível, tá? Quanto tempo a gente demoraria para fazer isso sem ter esse tipo de recurso? Vamos lá, vamos ver o que mais ele trouxe. No final, ele traz aqui, ó, um gráfico de contratações ao longo do tempo, o que cada coluna faz, o que cada gráfico faz, e eu posso não só utilizar isso, mas eu posso pedir para ele montar uma apresentação. Eu posso pedir para ele exportar esses gráficos para um PDF, colocando todos os resumos de uma análise, ou para um Word para eu montar um relatório. Isso é possível. Como isso é possível? Mais uma vez, vou utilizar meu guia, que eu vou disponibilizar aí para você, e eu tenho aqui, ó, monte uma apresentação. Esse é apenas um guia, você pode editar ele, você pode reconstruir, colocar mais recursos, mas monte uma apresentação em PowerPoint. Eu trouxe o contexto, utilize elementos de storytelling, trago aqui um direcionamento que isso realmente faz diferença, e aí vou dar um Enter. O que ele vai fazer? Vai pegar tudo isso que a gente fez, até os ajustes de cores ali, e vai levar para dentro do PowerPoint em alguns segundos. Isso é ou não é? Muito incrível. Comenta aqui embaixo o que você está achando até aqui, se isso está chamando muito a sua atenção, se você já conhecia esse tipo de recurso e como você vai aplicar. Esse é o mais importante. Agora que você aprendeu que é possível fazer isso, como você vai aplicar? E eu quero deixar um ponto aqui que, mesmo com tanto potencial nessa ferramenta, você precisa ter uma análise crítica, um senso analítico, você precisa colocar um pouco do seu conhecimento ali dentro, porque é praticamente impossível ela acertar em tudo. Então, certamente você vai precisar direcionar, você vai precisar do seu conhecimento de analista de dados, do seu conhecimento de negócios, você vai precisar muito disso para ter o senso crítico, porque vira e mexe, tem muitos erros. Então, é uma ferramenta que ajuda a gente no dia a dia, vai te ajudar, vai economizar muito tempo para muita coisa, mas você vai continuar precisando executar o seu trabalho. Então é um complemento. Dificilmente ela vai substituir uma profissão como analista de dados ou qualquer outro analista dentro de uma empresa. Então olha só, está pronto aqui, poderia pedir em PDF, pedir em PowerPoint, mas eu poderia pedir, faz um PDF aí para mim. Ele também faria. Vou abrir o PowerPoint e olha o que ele fez. Um PowerPoint completo, não está bonito ainda, a gente vai utilizar alguns recursos de inteligência artificial para deixar ele bonito. PowerPoint completo com todas as análises de forma resumida. Agora, para ajustar o design desse PowerPoint, basta clicar e vir aqui, ó, Design, e ele já vai propor para mim um conjunto de design que eu poderia estar utilizando dentro desse relatório. Existem vários tipos, eu vou selecionar um qualquer aqui para a gente utilizar, e aí eu consigo aplicar para cada um desses itens de forma rápida. E olha só, o que vai acontecer com o meu relatório? Ele vai ficar já com uma cara e, obviamente, apresentável para você já fazer, talvez, uma apresentação para contextualizar um problema, para levar para o seu gestor. Óbvio, eu sempre falo, Lorenzo, é suficiente isso tudo? Eu consigo, de uma forma geral, fechar a apresentação nesse formato? Não, você vai precisar revisar, você vai precisar reconstruir, você vai precisar ajustar algumas coisas. Por exemplo, gráfico 4, gráfico 5. Não, a gente teria que colocar, por exemplo, o nome da análise aqui. E eu poderia passar mais direção para o ChatGPT falando, olha, eu quero que em cada slide tenha isso, eu quero que em cada slide tenha aquilo. E, naturalmente, olha o nível dessa apresentação, eu já tenho aqui bastante informação com várias análises que
provavelmente eu não teria em tão pouco tempo se esse tipo de ferramenta não existisse. E eu quero deixar uma provocação. Será que realmente o ChatGPT poderia substituir a gente? Eu acredito que não. Olha esse dashboard que nós temos aqui, feito no Power BI, com design profissional, com análises dinâmicas, gráficos interativos, chama a atenção de qualquer empresa e é um recurso importantíssimo para o dia a dia. Então o ChatGPT é algo que a gente pode complementar. Se você não sabe o que é Power BI, eu vou deixar um vídeo aqui para você aprender do zero, mas eu estou mostrando essa ferramenta que é uma ferramenta incrível, que está sendo utilizada em todas as empresas e que, obviamente, eu no meu dia a dia, quando eu vou montar um dashboard como esse, utilizo como um complemento às ideias que vêm do ChatGPT. Mas você sempre vai precisar colocar a mão na massa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.